do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oitavo Evangelho de Mateus. Jesus viu uma grande multidão de povo e, sentindo compaixão, curou os seus enfermos. Ele não só curou os enfermos que o buscavam, mas como saciou uma necessidade daquele povo, que era a fome. Mas não foi por comida que aquele povo seguiu Jesus até onde ele estava. Aquele povo seguiu Jesus porque via nele a esperança do Messias, via nele a esperança da mudança na sua vida. Porque senão não teriam ido após ele, no meio do nada, sentar-se para escutar qualquer. E por que eles o buscavam? Há uma pergunta que Cristo faz para alguns dos seus discípulos e apóstolos quando disse: eles quiserem ir, como outros que se foram, poderiam fazê-lo. E a resposta deles é: para onde iríamos? Só tu tens palavras de vida eterna. Aqui está o motivo deste povo, que segundo a Escritura são milhares de pessoas, seguirem a Jesus, o Messias prometido, o Cristo de Deus, o Mestre Salvador. Eles não foram lá comer um pedaço de pão porque nem sabiam disso, ou um pedaço de peixe porque nem sabiam disso, mas eles foram porque, como diziam os apóstolos, só tu tens palavras de vida eterna. Para nós, Jesus é o único que tem palavras de vida eterna? Essa talvez seja uma pergunta de foro íntimo, como aquela que fez ele a Pedro. Quem as pessoas dizem que eu sou? E aí Pedro lhe disse algumas coisas. E ele disse: para ti, quem sou eu? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. A primeira questão de que eles foram até ele, porque só ele tem palavras de vida eterna, coaduna-se com a outra questão de que quem é esse Cristo para nós? Particularmente, eu não diria para nós, para mim, para cada um de vocês. É uma pergunta que, se eu não consigo responder, é porque não cheguei no caminho. Primeiro, esse Cristo que eu professo na liturgia, na igreja, no credo, quem é? Não quem ele é, porque todos nós sabemos quem ele é, mas quem é ele para mim? E eu creio que só ele tem palavras de vida eterna. É a segunda pergunta. Porque nos deixamos levar por uma série de coisas que não nos levam à vida eterna, mas seguimos.
Hoje em dia, os arautos da internet, os massificadores de internet, aqueles que expõem a sua vida na internet, têm milhões de seguidores. Ele se torna quem? Se torna parte da sua vida. Esses seguidores não só fazem o que eles dizem, mas querem ser como eles. É uma doença. E é a doença do século XXI. Todos nós não podemos estar alheios a esse tipo de coisa. E aí eu pergunto, quem é Cristo para você? E você acredita que só Ele tem palavras de vida eterna? Ou você segue arautos do demônio que influenciam negativamente sua vida e tiram vocês do caminho da verdade? Isso é uma questão pessoal, mas que nos comporta a dizer. Jesus viu uma grande multidão de povo e sentindo compaixão. Isso é muito claro. E eu já disse isso numa outra vez, quando uma outra homilia, um bom tempo atrás, a diferença de compaixão e dó. Nós, quando temos dó de alguém, não nos faz esta dó compartilharmos isso com a pessoa. A dó é uma coisa, ele lá e eu cá. A compaixão não. A compaixão faz-nos sofrer a mesma coisa que o outro sofre. Eu sinto em mim aquilo que o outro sente. Isso é compaixão. Cristo não tem dó, ele tem compaixão. Nós temos dó, porque os nossos atos não nos levam a fazer nada em prol daquele que temos dó. Simples assim. Curou os seus enfermos, mas também os saciou. Prenúncio da Eucaristia. Deu-lhes pão, deu-lhes peixe, que é o que precisavam, na sua imensa e infinita compaixão e misericórdia. E se voltarmos um pouco neste livrinho que todos têm aí, se prestarem bem atenção quando cantamos a grande doxologia, ela não é grande só porque é extensa, ela é grande porque tem grandeza bíblica. Exerça-se, Senhor, sobre nós a tua misericórdia. Alguém já se deu conta sobre esse pedido? Não. Tu foste, Senhor, o nosso refúgio de geração em geração. E aí diz, eu disse, Senhor, tem piedade de mim, cura a minha alma, porque pequei perante ti. Lembram-se da oração de Jesus? A oração chamada do coração. Filho de Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Isto se repete na Escritura muitas vezes, mas eu deixo passar. Estende a tua misericórdia sobre aquele que te conhece. Conhecer Jesus nos faz amar Jesus na maioria das vezes.
Mas precisamos saber se esse amar Jesus nos faz seguir os seus mandamentos e os seus passos. Porque aquele que ama e não segue o que Jesus diz é um enganador. Não ama realmente. Não é capaz de dizer que aquele Cristo, a pergunta primeira, é o seu bem maior. Quem é Cristo para você? Aquele que me ama segue os meus mandamentos. E não adianta se esforçar dizendo: eu me converto, a ortodoxia é um baluarte do cristianismo, os seus rituais são magníficos, eu venho na igreja, acolho aos sacramentos. Isso não vai te salvar por si só. Isso são instrumentos de salvação, não são a salvação. A salvação está nesta pergunta: quem é Cristo para você? Mas por que eles o buscaram? Exatamente. Tu tens palavras de vida eterna. Aquele que não crê que Cristo Jesus, Senhor e Salvador, é o único que tem palavras de vida eterna, não herdará o reino dos céus. Encontrar-se-á diante de Deus adorando os seus ídolos humanos ou os seus totens religiosos, mas não herdará o reino dos céus. O que faço para ter a vida eterna, disse o jovem a ele, vai e cumpre os mandamentos. Aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.